Que bom que nós estamos compartilhando, as Escrituras, e nós estamos lendo a segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, mas também aos santos da Acaia. E nós já passamos pelo capítulo 1, vimos Paulo na sua sabedoria, segundo o Espírito de Deus. Ele exalta Deus nesse capítulo 1, ele explica que os nossos sofrimentos é para o bem de outros, para a edificação de outros. Então, o seu sofrimento ou o meu, se na dor, na perda, nas dificuldades, nós agimos como cristãos, como discípulos de Cristo, outros verão e glorificarão a Deus. Vimos que Paulo, ele revelou, que as dificuldades que ele enfrentou na Ásia foram além das suas forças, e ele fala por quê. O porquê é porque eles estavam confiados neles e não no Deus que ressuscita os mortos. E quando eu e você estamos confiados em nós mesmos, ou com os olhos neste mundo, ou pondo a nossa esperança nas coisas ou nas pessoas, e não em Jesus Cristo, o Filho de Deus, com certeza nós também vamos desesperar da própria vida. E aqui agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma mudança, de planos. Ele tinha planos de estar lá com a igreja de Corinto, mas ele muda. E aí no capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. É um bom princípio, Se você está triste e precisa tratar um assunto, uma questão com uma pessoa, é melhor esperar vencer a tristeza, vencer a frustração, vencer a dificuldade emocional, para depois ir e tratar com a pessoa. É claro que nesse tempo que você precisa, que eu preciso, devemos estar em oração a Deus, pedindo a Deus que nos dê a superação da nossa angústia, da nossa tristeza, para que a gente possa então ir e falar e tratar o problema com quem quer que seja. É um princípio muito bom. Porque às vezes você vai na sua tristeza ou na sua indignação, e aí você, em vez de resolver o problema, você piora as coisas. Então, Paulo diz, eu decidi, eu não vou estar aí, eu estou triste, existe uma grande tristeza em relação a vocês, então enquanto isso não passar, eu não vou estar aí com vocês. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Paulo, como ser humano, como todos nós, nosso relacionamento é uma via de mão dupla. Se eu entristeço você que deve me alegrar, então como eu serei alegrado por aquele que eu entristeci? Então Paulo, ele pontualmente diz, eu estou triste, eu não vou estar aí agora nesse momento, porque eu não quero piorar as coisas, Eu não quero causar mais dano. Então, isto escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Então, Paulo não queria que os irmãos estivessem tristes, Houve uma carta severa aqui para você entender por causa da tristeza dos irmãos em Corinto, do próprio apóstolo Paulo. Uma inverdade foi julgada no ar, verificado, ele viu que não era verdade aquilo que eles estavam dizendo que era. Infelizmente isso acontece muito nos nossos meios, no nosso meio. Às vezes as pessoas falam coisas, aquilo tomam cunho de verdade, quando você verifica, não é verdade. E parece que houve um problema aqui dessa natureza, porque daqui a pouquinho Paulo vai falar, eu vejo que vocês estão inocentes sobre este assunto.
Então, teve um problema lá, teve uma questão, os irmãos estavam inocentes, mas parece que a turma estava culpando os irmãos, né? Com certeza isso acontece, né? Com você, já aconteceu comigo várias vezes. Aí quando a pessoa pergunta, investiga, pesquisa, vê que era tudo mentira, tudo fofoca, artimanhas, né? Dos ministros de Satanás, até no seio da própria igreja, para impedir a obra de Deus. Então, Paulo, ele sabia que tinha tido esse problema, por isso que havia essa tristeza aqui mencionada, e mais para frente ele vai falar disso pontualmente. E aí ele disse, confiando em todos vós, de que a minha alegria também seja vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O amor demonstrado derrama lágrimas. O amor demonstrado fica angustiado ao ver uma situação, né, que não combina com a fé cristã no meio da irmandade. Sofrimentos toma conta do coração daqueles que realmente estão se gastando em prol do reino de Deus. E Paulo está dizendo claramente aqui para os irmãos, foi no meio de muito sofrimento, angústia, lágrimas, que eu escrevi, e não foi para vocês ficarem entristecidos, mas para que soubesse realmente que eu tenho um amor sem medida por vocês. Então você vê, né, que o nosso relacionamento não é só racional, né? Existe também aí uma parcela emocional, né, e nós temos que aprender a lidar com essas emoções para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, tendo um coração puro, uma consciência limpa, uma fé sem hipocrisia, apesar da tristeza, apesar da angústia, apesar das lágrimas. Todos esses requisitos são demonstração do zelo, do amor que temos uns para com os outros. Aí Paulo então pede a igreja para tirar a disciplina. Parece que era daquele homem lá de 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo um relacionamento imoral, né, com a sua madrasta. Parece que o caso aqui é esse. Vamos ver. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Aí Paulo então nos dá o caminho para que nós possamos reconciliar um irmão que foi disciplinado pela irmandade. Primeiro, basta-lhe a punição pela maioria. Nem todos vão concordar em tirar, né, a disciplina da pessoa, mas se a maioria concorda, então basta a punição pela maioria. Número 2, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes. Então, desde que a maioria está de acordo, então o próximo passo é perdoa-lhe. E não só perdoa-lhe, mas conforta-o, para que não sejais o mesmo consumido por excessiva tristeza. Realmente a tristeza pode consumir uma pessoa. Por isso que nós devemos nos alegrar na força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós devemos trabalhar duramente para que a nossa irmandade seja uma irmandade alegre no Senhor, festiva no Senhor, e não uma irmandade triste, sem expressão, né, de alegria. Por quê? Porque a tristeza consome não só a pessoa, mas a família, a igreja, a nação. Por isso que nós devemos realmente
fazer da alegria do Senhor a nossa força. Depois ele diz, pelo que vos rogo que, vocês vão tirar a disciplina, desde que a maioria concorda, vocês vão perdoá-lo, depois vocês vão confortá-lo, e o objetivo para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo, depois confirmeis para com ele o vosso amor. Como? O pai do filho pródigo confirmou o seu amor para com seu filho, dando uma grande festa. E eu fico triste, às vezes, na igreja, quando uma pessoa que abandonou a comunhão e volta para a comunhão, né, as pessoas, em vez de festejar e celebrar, elas ficam questionando se aquela pessoa realmente mudou, se não mudou. Quem sou eu para julgar o coração das pessoas? O que está à vista dos meus olhos é uma pessoa que está dizendo que está arrependida e gostaria de voltar à comunhão. E aí nós fazemos uma grande celebração, uma grande festa, e o tempo mostra se de fato ela converteu ou não. Mas a minha atitude é de celebrar, é de entrar na festa, em vez de ser como o filho mais velho do pai do pródigo, que preferiu a amargura do que entrar na festa do filho que estava perdido e reviveu, e foi achado morto e reviveu. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Nada de leviandade, é diante de Cristo. A instrução do Senhor, se você tem contenda contra alguém, vá, fala com ele. Se alguém pecou contra você, vá, fala com ele. Se, em particular, se ele te ouviu, você ganhou seu irmão. Ponto. Se você surpreender alguém em alguma falta, você que é espiritual, em espírito de brandura, você deve corrigi-lo e se guardar para não cair no mesmo erro, né? O amor cobre multidões de pecados, tá nas Escrituras, é a doutrina de Cristo, é o ensinamento de Cristo, não é meu ensinamento, né? E agora, se a pessoa não dá ouvido, não quer, então leva testemunhas. Se ela ouvir as testemunhas, tá resolvido o problema. Se não, leva à igreja, né? Fala para a igreja, olha, fulano teve esse problema, o Beltrano já falou com ele não quis dar ouvido, levamos fulano e ciclano, ele também. Então estamos falando com a igreja e pedimos que a igreja fale com ele. Mas o que tem acontecido, muitas vezes a liderança decide no escritório e comunica a exclusão da pessoa e a igreja nem participa. Enquanto nas Escrituras há uma participação ativa da igreja junto à liderança nas decisões, seja na disciplina, seja na nomeação de presbítero, seja sobre questões espirituais, a igreja está nas Escrituras sempre ativa, sempre participando. Hoje parece que é mais fácil reunir dentro de 4 paredes, toma-se decisões, sem levar o conhecimento da igreja, e aí, muitas vezes, em vez de abençoar, amaldiçoa, porque não seguiu o processo que Jesus Cristo nos deixou segundo as Escrituras. E aí, Paulo diz, olha, quando não há perdão, quem vence é o diabo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Quero que os irmãos entendam que nesse momento ainda Satanás estava agindo de uma forma eficaz, né, para destruir o eterno propósito de Deus, a igreja, usando, né, os judaizantes para perseguir a igreja. Aí Deus converteu aquele mal em bem, o evangelho se espalhou, mas ele introduziu alguns dos seus ministros dentro da igreja, falsos apóstolos, falsos irmãos, que estavam enredando os irmãos da beleza e da simplicidade do Evangelho de Cristo. Nós não ignoramos, né, a ação do mal entre nós. E quando você não perdoa, o mal vence. E é tudo que nós, discípulos de Cristo, não queremos.
Nós não queremos que o mal vença, nós queremos que o amor vença, que Deus vença, que Cristo vença. E aí ele diz, ora, aí Paulo fala de uma outra situação que ele vivenciou, mostrando que ele era ser humano, como todos nós, tinha lutas e dificuldades, como todos nós, e ele tinha a decisão de compartilhar com os irmãos as suas lutas, as suas dificuldades, coisa que não é muito comum entre nós, e que deveria ser, os pregadores compartilhando as suas lutas familiares, pessoais, financeiras, morais, né? Os missionários fazendo a mesma coisa, os presbíteros, para que todos saibam que estamos no mesmo barco, lutando para viver uma vida que agrada a Deus, e muitas vezes nós, por fraqueza, nós não conseguimos, mas compartilhamos com os irmãos, eles em oração, com instrução, com advertência, com correção, nos ajuda, né? Todos os apóstolos traíram Jesus, com exceção de João, parece, e os outros ficaram juntos, por isso venceram. Qual foi o problema de Judas? Ele tentou resolver a coisa sozinho, ele deu alguns passos, ele foi ao templo, ele falou aos sacerdotes, ele devolveu as moedas, mas se ele tivesse outros com ele ali, ele não teria se enforcado. Ele teria falado com o grupo o que tinha feito, e Pedro provavelmente lembraria também o que ele tinha feito, ou outros também falariam, eles chorariam juntos, e Judas seria restaurado. Jesus sempre quis restaurar Judas, né? Mas ele não quis, porque ele preferiu resolver sozinho as suas questões, em vez de compartilhar com os outros. E muitas vezes você não compartilha as suas dores, suas dificuldades. Talvez porque você foi traído quando você fez. Mas mesmo que isso aconteceu, as Escrituras nos encorajam a fazer. Então, faça de novo. Procure falar com a pessoa correta que vai te ouvir, te assistir, te ajudar, te corrigir, né? Te abençoar. Então, Paulo vai tratar, olha, quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Então, uma grande porta foi aberta a Paulo em Troade, mas ele não viu Tito, e então ficou realmente intranquilo, e aí, por não ter encontrado os seus irmãos, é isso que eu sinto aos domingos, quando eu não te vejo. Você que faz parte da congregação onde eu congrego. Eu fico intranquilo, eu fico preocupado, porque você é meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo, foi convocado para a Assembleia do Senhor, e aí você não aparece. Isso realmente me causa, como um dos presbíteros da igreja, uma intranquilidade na minha alma, no meu coração, e eu tenho que lutar 2 vezes mais para louvar o Senhor, porque meu coração está agitado, está preocupado porque você não compareceu. Eu acho que é assim com a maioria daqueles que têm a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, de zelar pelo rebanho de Deus, de educar o rebanho de Deus na justiça e na verdade. E aí ele despede, então, dos irmãos ali de Troades e parte para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que é em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Paulo está dizendo, olha, eu perdi uma grande oportunidade, mas graças a Deus, que é Deus que nos conduz em triunfo. E eu tenho certeza que Deus vai providenciar outros meios para que aquela porta que me foi aberta, outros entrem por aquela porta e façam aquele serviço. Paulo não tinha que viver se condenando, se culpando, porque ele perdeu uma oportunidade, né? Ele fala, Deus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o perfume do conhecimento de Deus, que é Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como os que se perdem. Ele está pegando aqui uma figura dos generais romanos que chegavam em Roma depois de uma vitória,
e aí eles eram recebidos com a multidão, com pétalas de rosa, aquele perfume, né, suave, inalava ali, e para os generais vencedores era perfume de vida, mas para os derrotados era perfume, cheiro de morte, porque seriam mortos depois daquele desfile de vitória. Então, nós somos o bom perfume de Cristo, mas de vida e de morte, de vida para aqueles que acolhem em amor a palavra da verdade, e de morte para aqueles que não deixam a palavra de Deus cumprir o seu propósito não permite que a palavra seja acompanhada pela fé. E eles disse, quem porém é suficiente para estas coisas? Verso 17, porque nós não estamos como também outros. Então, o que nós não fazemos? Primeiro, mercadejando a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas estão fazendo comércio da palavra de Deus, os púlpitos virou um balcão de negócio e os fregueses são aqueles que ali frequentam aquele ambiente, eles deviam levantar e protestar contra isso, né? Tem pastores aí vendendo o seu suor, né? Isso é blasfêmia contra Deus, mas a ira de Deus cairá sobre estes se eles não se arrependerem e voltarem para o Senhor. Então, Paulo está dizendo, nós não mercadejamos a palavra de Deus. Em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo era sincero no seu relacionamento com os irmãos e ele ensinava a verdade, ele não visava o lucro. E aí, então, ele falando no capítulo 3, ele fala aqui de uma realidade inesgotável. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a vós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Né? Por exemplo, Apolo precisou de carta de recomendação para ir para a região da Acaia, né? Depois que ele foi instruído pela Priscila e por Áquila em sua casa. Aí ele recebeu, os irmãos escreveram uma carta de recomendação, né? Mas depois Apolo se tornou conhecido da Irmandade, aí já não precisava mais. Então Paulo está dizendo, nós não precisamos, nós somos. Nossa vida fala por nós, né? Mas às vezes nós precisamos mandar uma carta de recomendação, né, de um irmão, de uma irmã para outros irmãos, porque esses não os conhecem, né? Aí Paulo diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, né, como a lei de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, né? Paulo, ele era totalmente humilde e estava sempre se lembrando que foi a graça de Deus que o alcançou, que o abençoou, que fez o que fez para que ele se tornasse o que se tornou. Então ele diz, nada vem de mim mesmo, sim da parte de Deus, porque a nossa suficiência vem de Deus. E ele continua, o qual nos habilitou. Então foi Deus que os habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, referindo à lei de Moisés, mas o Espírito vivifica, referindo-se à graça e à verdade que veio por meio de Jesus Cristo. E se o ministério de morte, referindo-se à lei de Moisés, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecia,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se no ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, irmãos, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece. Ou seja, a glória que resplandecia no rosto de Moisés, com o passar do tempo, foi apagando. Por isso que ele trazia o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não vissem a sua glória desvanecendo. Então, Paulo está deixando bem claro para nós que nós não estamos mais sujeitos, né, a algo que perdeu o brilho, não estamos mais sujeitos à lei de Moisés, mas vivemos debaixo da graça sobre graça que Jesus Cristo trouxe para nós. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Nós ousamos falar por causa da glória de Cristo que é permanente. Enquanto alguns estavam introduzindo, né, as tradições judaicas dentro da igreja, Paulo está dizendo, de jeito nenhum. Nós ousamos falar porque o que nós temos não desfalece, não desvanece, não perde o seu brilho, porque o que nós falamos é graça sobre graça, nós falamos sobre Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo homem. E ele continua falando, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua cabeça ou sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, nós não estamos mais sujeitos à lei, mas a Cristo, né? Mas o sentido deles se embotaram. Por quê? Pois até os dias de hoje, Paulo falando, né, dentro do seu tempo, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. E a minha tristeza e o meu pesar é que alguns estão transformando a graça e a verdade que veio por meio de Cristo em lei. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. E as pessoas estão pegando o evangelho da graça e o transformando em lei. Por isso que a glória de Deus não brilha nas igrejas. Porque em vez de seguirmos aquilo que é do Espírito, estamos nos aperfeiçoando na carne. E aí o brilho de Cristo não é realçado entre nós. Portanto, meus irmãos, vamos permanecer na graça e na verdade que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele continua. Mas, verso 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto nos corações deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, né, pela pregação do Evangelho, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós não estamos mais sujeitos à lei da escravidão dada a Moisés. Nós fomos libertos dessa lei que nos era prejudicial. Jesus removeu-a inteiramente encravando na cruz. Hoje estamos sujeitos ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, toma cuidado de não transformar o Evangelho em lei. Porque se você fizer isso, você vai dar força ao pecado. Em vez de ter uma igreja santificada em Cristo, você vai ter uma igreja legalista, não em Cristo, em si mesma. Arrogante, vaidosa, pretensiosa, esquecendo que tudo que eles possuem, têm, veio de Deus e
para o bem dos outros. E ele, então, encerra aqui o capítulo 3 dizendo: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, que nós sejamos transformados de glória em glória até termos a imagem de Cristo plena em nós. E aí no capítulo 4, Paulo continua: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. E olha que eles suportavam grandes tribulações por causa do nome do Senhor, mas eles não desfaleciam. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para, ele continua, os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, e aí eu vou fazer uma nova tradução desse texto, porque muitas vezes, pegando esse texto aqui, nos quais o Deus desse século, a pessoa já pensa que é Satanás, né? Também, mas não é só ele, né? Aqui a palavra é o Deus que as pessoas adoram. Por que o evangelho fica encoberto? Porque o coração das pessoas estão cheias de deuses. Mamon, o dinheiro, Eros, a imoralidade sexual, Fobos, medo. Irmãos, nós temos que banir esses deuses dos nossos corações para que o evangelho da glória do nosso Deus bendito e eterno se revele a nós. Então, eu fiz uma tradução aqui livre, né, do texto grego, os deuses que as pessoas adoram. Nós temos que identificar os deuses que as pessoas adoram. Outros adoram o poder, outros adoram a si mesmo, outros adoram Apolo, o deus da beleza, no caso de Corinto, masculina. As pessoas estão aí apostando na beleza física e esquecendo de cuidar da alma, do espírito. Então, há muitos deuses que as pessoas adoram, os quais cegam-lhe o coração para que o evangelho da glória do nosso Deus não resplandeça. Olha o que ele diz: os deuses que as pessoas adoram, cegou-lhes o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então, qual o Deus que você está adorando? Talvez não há brilho de Cristo em você porque você está adorando o dinheiro, o eu, né? Tem pessoas que adoram a si mesma, vivem em favor de si mesmo e não em favor do reino de Deus. E aí Paulo então continua: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmo como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo vivia nas trevas, Paulo vivia na escuridão, Paulo vivia debaixo de uma lei escrita em pedras, Paulo vivia tendo o véu sobre o seu coração,
mas Deus fez resplandecer sobre ele a glória do Evangelho de Cristo e ele rapidamente acolheu a mensagem da fé e dedicou a sua vida à pregação desta mensagem, que é a mensagem da fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Então, se o Evangelho da Glória resplandeceu na vida do apóstolo Paulo, que vivia nas trevas, ele pode resplandecer na sua vida. O que Paulo teve que tirar da sua vida? Né? Ele teve que tirar muita coisa. A glória dos judeus, a glória do templo, a glória do culto judaico, a justificação pelas obras da lei. Ele teve que remover tudo isso da sua vida para que o Evangelho de Cristo resplandecesse na sua vida. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barro, Paulo sempre se coloca como um servo humilde, ele se coloca aqui como um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí então ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. É isso que nós precisamos aprender a fazer todo dia que amanhece sobre nós. Devemos levar o morrer de Cristo em nós, para que Cristo viva e o mundo conheça o poder de Deus, que é Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, apesar da morte estar sendo operando na vida dos apóstolos, eles foram tirando Estevão os primeiros a morrerem em prol do reino de Deus. Tiago foi o primeiro apóstolo, né, a morrer depois de Estevão, que foi um dos consagrados ao ministério de servir as viúvas lá em Jerusalém. Ele está dizendo, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito. Então, se em mim opera a morte para que você viva, eu não posso esquecer que o mesmo Espírito que habita em você para a vida habita em mim. Só que Deus me determinou a morte a mim para que você viva. Ele determinou a dor a mim para que você seja edificado. Não é isso que nós vimos? Que os sofrimentos, quando eles são aceitos pela perspectiva de Deus nas nossas vidas, outros, vendo o nosso comportamento piedoso, apesar da dor, glorifica a Deus. Ou tenta entender por que nós estamos em paz naquela situação de conflito. Porque eles também desejam esta paz. E aí nós podemos porque uma porta se abre e a gente então aproveita a oportunidade e prega as boas novas de Jesus àqueles que nos indagam. E ele disse, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Né? Então, você pode ter, meu irmão, uma fé vitoriosa em Cristo, porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito da fé. Você fala porque você crê, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Qual é o objetivo da minha vida e da sua vida, da nossa existência? Levar muitos a tributar graças a Deus.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porque nós vivemos num corpo corruptível, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, você vai passar por uma leve e momentânea tribulação, e isso vai produzir em você um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Onde estão os seus olhos? Aí está o seu coração. Se seus olhos estão na Black Friday, você não deve estar pensando no pobre, no necessitado, no aflito, no que está em angústia dentro da igreja, que está em necessidade dentro da igreja. Você não deve estar pensando em Jesus, nem no céu. Eu não estou falando que você não pode usar esse momento para comprar algo mais barato. Mas se você fica o dia inteiro olhando essas coisas, seu coração está nessa terra. E quanto mais coisas você possui nessa terra, mais preso a essa terra você fica. Agora eu quero te lembrar que essa terra já está entesourada para o fogo eterno. Então, nossa esperança está naquilo que nós não vemos. Nossa âncora foi lançada além do véu, onde está o nosso Deus, onde habita o nosso Deus. Então, a nossa estabilidade está no céu e não na terra. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.